grande ouro para você entender a seleção do mestrado e doutorado, tá bom? Então, lê o edital. O que o edital vai te dizer? Normalmente, eles pedem as publicações dos últimos 5 anos. A grande maioria, não sei se funciona em todas as áreas. As últimas publicações dos 5 anos. O que é que eu recomendo para quem está na graduação e já quer tentar mestrado e doutorado? Publica. Escreve para artigo para revista, para congresso, tá? Porque o que vai contar para ti na hora da seleção do mestrado é o que você publicou ou sua experiência com monitoria. Então, alguém perguntou aí, monitoria é em qual lugar? A gente vai falar um pouquinho mais na frente, tá certo? E aí, monitoria é super importante. Eu me arrependi muito, porque na graduação não fiz monitoria. E quando eu fui tentar mestrado, eu vi como pesado. Eu não sei como é que está ainda, né? Aí nos programas de pós, mas monitoria valia bastante. Então, publica, faz monitoria, tá? Isso é muito importante. E aí, eles pedem os últimos 5 anos. Como a graduação normalmente são 4, 5 anos no máximo, é o que você fez dentro da academia. Participa de programa de iniciação científica, conta muito em seleção de mestrado e doutorado, tá? Então, essas coisas são importantes. Você viver essa vida acadêmica nessas áreas conta muito quando você vai para o mestrado e doutorado, tá bom? E aí, Alisson, é mais ou menos isso. Se foi teus últimos, o que tiver no edital, eles vão dizer assim, publicação em artigo científico, pontua tantos pontos. Iniciação científica, tantos pontos. Monitoria. Então, você vai organizando seu currículo Lattes de acordo mais ou menos com isso, tá? Tranquilo aí? Eu me esqueci onde eu estava. Tem pergunta, Dani? Tem. Pronto. Estou participando de um projeto de extensão, seria também nessa parte de formação. Eu vou falar mais na frente, tá? Monitoria, projeto de extensão, vou falar mais na frente, tá certo? Mas para publicar na graduação, precisa ter um professor orientador de preferência. Porque o que é que acontece? Periódicos científicos e os periódicos científicos, desculpa, Jéssica Silva perguntou, né? Para publicar na graduação, precisa ter um professor orientador. Periódicos científicos, tá, Jéssica? Principalmente os de qualis, né? Quanto maior o qualis do periódico, mais exigências eles fazem. Então, tem periódicos científicos que não permitem alunos de graduação publicar. E que, ao meu ver, é um problema. Porque eu entendo ele não publicar só, mas se ele tiver com um professor, que normalmente tem doutorado, eu acho que devia ser justo, porque dava chance para o pessoal, né? Porque quando o pessoal vai para o mestrado, não tem publicação, porque os periódicos não aceitam. E aí, periódicos de qualizar, normalmente não aceitam aluno de graduação publicando, mesmo que seja com professor ou doutor. Mas tem outros periódicos que, por sua vez, aceitam. E aí, em sua grande maioria, eles pedem que tenha um professor doutor publicando junto com você. Então, provavelmente, você vai precisar, tá certo? Você sozinha, aluna de graduação, que ainda nem finalizou a graduação, tem pouquíssimas chances. A não ser em periódicos que não tenham um qualis tão alto e que sejam periódicos que nem qualis têm, né? Então, até onde realmente vale a pena. Às vezes, porque assim, no seminário, é possível, né? No seminário da área, eu vou lá e publico. E é interessante, porque o seminário, sendo da sua área direto, vale muito. Que é outra coisa que também você tem que se preocupar. A multidisciplinaridade é maravilhosa, mas quando eu sou de biológicas e tem um seminário na minha área e eu publico nele, pontua muito mais do que eu ir para um seminário de educação. Entende? Aí também tem que olhar isso. Alguns programas, eles olham isso, né? Porque é complicado. Então, assim, ele vai vendo sua vida acadêmica dentro dos interesses também daquele corpus da pós-graduação ali na área que você está tentando, tá certo? No caso, você falou aí da Qualis. Uhum. Eu ouvi falar que a Qualis está mudando a forma, já resolveram. Isso mesmo. Vianeide, desculpa. Vianeide está aqui no presencial e ela está falando uma informação bem relevante, que é
o Qualis CAPES está mudando a qualificação, né? Eles não vão fazer mais nesse nível A, B, C, D, E, não vão fazer mais. Não existia E, desculpa, A, B, C, né? E tá para sair aí um novo sistema. Não saiu ainda. A gente escuta rumores, né, de algumas pessoas que participam desse processo. E aí, provavelmente, quando ele sair, vai diretamente impactar também na forma como a gente vai atrás desses periódicos, né? Porque, veja, quando a gente está na pós-graduação, nossa própria área do conhecimento, ela indica para a gente quais as revistas mais importantes para a gente publicar, tá? Então, a gente fica lá, né? Ficando louco porque está fazendo mestrado, doutorado e tentando publicar nessas criaturas. E aí é muito assim, por essas áreas. E essas áreas levavam em conta o quê? O que Vianney está falando, o Qualis, né? E aí agora vai ter um novo formato, mas aí com certeza vai ter um sistema de qualificação, mas vai ser em outro modelo, tá certo? Um modelo que vai levar mais... Eu não estou podendo fazer mais. né? Essa aí estava Não, você deve fazer, porque o que está valendo é o Qualis ainda aí, vigente, tá? Você deve publicar sim, porque isso é importante. Publicações e anais consta, a Stephanie está perguntando aqui no online. Então, Stephanie, conta e depende muito do teu programa de pós-graduação. Eu soube que alguns programas de pós-graduação não levam mais em consideração. Eu achei um absurdo, porque como é que esse bendito estudante de graduação pontua, minha gente, né? E aí tem algumas áreas que não pontuam mais, mas é importante você colocar, porque aquilo é uma informação relevante da tua vida acadêmica, tá certo? Onde adiciona iniciação científica no Lattes. A gente vai ver mais lá na frente, tá, Vitor? A gente vai ver, porque surgem muitas... Desculpa, meu querido, eu passei por você. Diga seu nome. Jonatas, pergunte. É o seguinte, eu tenho formação no período tecnológico. Ela está em... Pronto. Veja, perfeito. Jonatas, ele está aqui no presencial e perguntou, ele tem uma formação em tecnólogo e uma especialização. É diferente de técnico, tá? Tecnólogo é superior. Então, o currículo Lattes de Jonatas começa com o tecnólogo dele, tá bom? E a especialização que ele já tem. Hoje, Jonatas está aqui na Rural, na graduação, Jonatas. Então, Jonatas... Tá história, que legal. Então, Jonatas tem 2 graduações, porque o tecnólogo, ele entra no nível superior, tá? Diferente do técnico, tá certo? Então, Jonatas, ele vai, faz o Lattes dele, a primeira informação que ele coloca é esse curso tecnólogo que ele fez, a instituição, depois ele vai lá e coloca o curso de especialização e a instituição que ele fez. E aí, por último, ele coloca aqui a universidade, que ele vai colocar a graduação que ainda está em andamento, e aí o Lattes vai organizar isso tudo, tá bom? Quem está fazendo a migração, por exemplo, tem o superior de administração e está fazendo a migração de carreira para a área da educação agora. Eu tiro, pelo que eu estava falando, para uma futura pós-graduação na área da educação. É pertinente deixar uma primeira graduação em administração? Tá. A Alisson está fazendo uma pergunta aqui no presencial, que ele está perguntando, ele tem uma formação em administração e agora está vindo para a educação através da história. Mas terminou a administração toda? Então, Alisson, vê só, eu nunca tiro nada do meu Lattes da minha formação acadêmica. Você deve colocar, sim, que você tem a graduação em administração e deve colocar que você está fazendo a graduação em história agora. Logicamente que quando você for para uma seleção, se você achar que segundo edital não é pertinente mostrar, aí você vai lá. Mas, normalmente, é interessante a gente saber que uma pessoa já tem uma graduação, porque isso também mostra o nível de maturidade. Ela já conhece o espaço acadêmico, ela já vivenciou aquilo, ela está vivenciando uma segunda vez, entende? Então, pode até não pontuar para ti. E aí, mas as pessoas vão ver que você já tem uma graduação, tá? E aí, de repente, sei lá, vê como a coisa é interessante. Eu estou trabalhando aí a multidisciplinaridade. E aí, a Alisson hoje é de história. Mas no mestrado e doutorado, ele vai querer tentar fazer alguma coisa com gestão educacional. A administração tem muito a ver com gestão educacional. Então, vê como isso preenche uma bagagem importante para mim, tá? Então, a depender, você tem que dar uma olhada nisso, tá certo? Eu estou muito atrasada, né, minha gente? Porque eu ainda não saí nem da formação, né?
Eu vou parar de responder um pouquinho agora, tranquilo, só para a gente adiantar. E aí eu deixo no final, porque aí também tem gente aqui que tem trabalho, curso, e aí eu deixo no final, pode ser? Mas Daniel vai ficar olhando tudo aí, tá certo? Então, ó, atuação profissional. Aí eu vou colocar aí local onde eu trabalhei, onde eu trabalho, tá certo? Linha de pesquisa na qual eu atuo, membro de corpo editorial, se de repente eu contribuo com algum periódico científico. Tem muita gente da pós e da graduação que às vezes entra numa revista institucional para ajudar como estagiário, como bolsista, tá certo? Membro de comitê de assessoramento, revisor de periódico para os professores aí. Tem muitos professores que são avaliadores de periódico, tá certo? Revisor de projeto de agência de fomento, o que é isso? Normalmente professores que, quando tem edital, CAP, CNPq, edital interno da instituição, eles revisam esses projetos para ver se eles são aprovados ou não. E áreas de atuação, as áreas que eu atuo, tá? Muitas vezes, além de botar as áreas que eu atuo, as pessoas também colocam áreas de interesse, tá? Então, ó, atuação profissional, informações sobre sua atividade profissional, composta de vínculos e atividades. E aí lembra que é a mesma premissa. Eu só coloco o que eu consigo comprovar. Se eu não consigo comprovar, eu não coloco, tá bom? Eu fiz um estágio tão interessante. Não tem comprovante, não coloca. Linhas de pesquisa, a inclusão das informações sobre linha de pesquisa. Na graduação, não tem, tá? Normalmente as linhas de pesquisa são destinadas, a não ser que você esteja num grupo de iniciação científica, de pesquisa com uma professora, tá certo? Mas normalmente é para mais para o pessoal de mestrado e doutorado. Áreas de atuação, informações sobre suas áreas de atuação, tá? Idiomas, informações sobre a sua proficiência em idiomas. Lembra que lá no complementar eu posso colocar o nome do curso, onde eu fiz, o tempo que eu passei. Lá na frente, em dados de identificação, eu posso falar se eu leio bem, falo bem e tal. E aqui eu posso falar a minha proficiência, tá? Fiz um TOEFL, um DEL da vida, tá certo? Passei por algum desses grandes avaliadores. Eu posso vir aqui e colocar, tá bom? Prêmios e títulos, que eu falei lá na frente, tá? Isso aqui tá bem juntinho com o que é da identificação, tá certo? Aí eu venho o texto inicial e final. Então, eu tenho aí, ó, todos os scopus. Esse aqui, ó, o módulo atuação, ele tá bem juntinho de identificação. Então, quando você termina um, você começa o módulo atuação. E no Lattes, você vê eles bem próximos, porque é a organização que o Lattes dá, tá? E aí, eu vou para módulos projetos, tá? E aí, ó, o módulo de projetos de pesquisa, tá? Ele dá visibilidade a projetos que eu participei, estou vinculado na instituição ou em outra instituição. De repente, eu sou aluno aqui da UFRPE, mas eu estou num projeto de pesquisa lá na Federal, que isso é super possível, né? E acontece direto. Sou aluno da Rural, mas estou num projeto de pesquisa lá na Católica. Eu posso vir aqui e colocar, tá bom? E aí, ó, o módulo, ele é assim, ó. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Tá vendo? E aí, ó, você vai lá, cadastra, né? Esses dois módulos aí, esses dois cursos aí são projetos de pesquisas que eu participei. Um acabou, que foi esse do acervo Maria Alice Amorim, e o de cima, estudos e práticas de preservação digital, que até hoje eu participo, tá? Então, eu tô lá. Se eu tenho mais outros, eu venho aqui e cadastro, e o cadastro é super simples, eu vou mostrar lá quando eu abrir o meu, tá? Eu não vou conseguir fazer um para vocês, porque o Lattes é assim, eu preencho a primeira via aqui, a primeira interface que ele mostra, depois que eu salvo essa interface, eu consigo ir para outra, tá? E aí, no meu caso, eu não vou preencher, não, mas eu vou mostrar para vocês como é que funciona, tá bom? E aí, ó, sai desse módulo projetos, tá? Participo de algum projeto. Aí a mesma premissa. Se eu estou participando de um projeto de pesquisa, eu tenho que ter algum documento que valide isso, tá bom? Eu estou nesse projeto e ele está em andamento. Eu peço um comprovante, tá? Para o meu professor que está ali responsável por esse projeto.
Quando eu sair desse projeto, ou de repente ele acabou, porque ele tem temporalidade, eu também peço um comprovante para ele, dizendo que durante o período eu participei do projeto, tá? Dizendo qual era a minha função no projeto, se eu era estagiário, bolsista, se eu era colaborador, ele tem que me informar tudo isso, tá bom? Não deixa de pedir, porque você não tem como comprovar, tá bom? E aí eu vou para o módulo de produções, tá? Agrupa informações a respeito da produção bibliográfica, publicações, produção técnicas e outras produções artísticos culturais. Eu acho que tem alguém que falou aí sobre artístico cultural logo no começo, eu esqueci quem foi. Túlio. Então, ó, produção bibliográfica. Tudo que eu publiquei. Artigo científico, publiquei em anais de evento, tá? Publiquei... Se eu estou numa instituição e fiz alguma produção técnica, né? Ivone, o que é produção técnica? Eu vou dar um exemplo aqui da biblioteca. A biblioteca cria vários tutoriais e coloca lá no CIB da gente. Tutorial para artigo científico, para trabalho de conclusão de curso e tal. Então, os bibliotecários responsáveis aqui, o Willy, ela pode ir lá, né, com os meninos que trabalharam com ela, Dani, Sivaldo, e colocar no lápis dela a produção técnica. Vânia, eu sou formada em gastronomia e estou fazendo estágio na escola e eu criei uma cartilha de educação alimentar para as crianças. Pronto. Oi? Tem? Produção técnica, viu? Então, eu vou lá, produção técnica. E não deixa de colocar, não, tá? Porque você tem tanto trabalho, né? Eu acho tão bonito quem faz produção técnica. Produção artístico-cultural. Agrupa informações a respeito da produção artístico-cultural. Túlio, me dê um exemplo de uma produção artístico-cultural, Túlio. Vamos interagir? Eu quero te conhecer um pouquinho. E aí? Bom dia. Estão me ouvindo? Já fiz alguns trabalhos no audiovisual e eu sou músico também. Então, já fiz trilha sonora. Que maravilha, Túlio. Muito bom, Túlio. Então, ó, essas produções de Túlio podem entrar tranquilamente aqui em produção técnica, tá? E aí, Túlio pode ir lá, colocar todas as informações dessa produção e entra aí. Isleidina perguntou aqui se avaliadores de artigo também entra. Avaliadores entram lá na frente, em atuação, tá certo, Isleidina? Lá em revisor de periódico. Você lembra? Deixa eu voltar lá, só para você dar uma olhadinha. Tá vendo aqui, ó, em revisor de periódico, atuação revisor de periódico vai entrar aí, tá certo? Vitor tá perguntando, capítulo de livro entra em produção bibliográfica ou só artigos? Capítulo de livro entra em produção bibliográfica também, tá certo, Vitor? Eu vou mostrar aqui, ó. O módulo produção bibliográfica ele é agrupado por esses itens aí, tá certo? Artigos completos publicados em periódicos, tá? Artigos aceitos para publicação, artigos no prelo que ainda não foram publicados. Esse aqui é aqueles casos do tipo, você submeteu no periódico e o periódico disse assim, olha, seu trabalho foi aceito, vai ser publicado, só que não vai ser publicado nesse número agora, número futuro. Tá certo? E aí o periódico, ele já tem como te dar um documento. Porque no caso de, acho que Jéssica que perguntou, né? Eu só posso qualificar depois que eu publicar em um periódico? Se for esse caso, Jéssica, você já pode pegar esse documento e mostrar a coordenação do programa e dizer assim, olha, ele foi aceito, só não vai ser publicado agora. E isso já deveria ser válido, né? O programa de pós-graduação tem que validar isso aí. Normalmente, quando a gente vai cadastrar uma publicação bibliográfica, a gente não chama mais bibliográfica, mas o lápis ainda chama, né? Porque a gente entende que não é mais bibliográfica, é referência, né? Porque não é mais só impresso, hoje a gente vive o mundo digital. Mas o que é que acontece? Quando você vai lá colocar uma publicação sua, ele pede primeiro o ISSN. Porque se o periódico não tiver ISSN, aí é uma coisa que é muito legal, sabe? Talvez um dia no futuro a gente faça uma oficina aí sobre como publicar e onde publicar. Isso é tão importante, né? O que é que eu devo ver no periódico? Isso é muito importante, Vânia. Eita, Jéssica, massa, Jéssica.
Muito importante. A gente trabalha com a demanda dos usuários, tá certo? Então, a gente já vai anotar aqui. A coordenadora da gente é maravilhosa. Então, ó, quando eu entro no periódico, o que é que eu devo olhar? Se não tem SSN, minha gente, isso é uma bronca do tamanho do mundo, porque ele não tem um básico. Um periódico ele tem que ter SSN, é o registro dele, entende? Se ele não tem SSN, eu não devo nem publicar nele. Ponto. Tá? Qual o qualis desse periódico? Quais são as áreas de conhecimento que ele trabalha? Tá? Qual é o tempo que esse periódico tem? Né? Ele é um periódico que tem 20 anos, 10 anos, 5 anos, foi feito ontem. Então, isso é tão importante para eu não perder meu tempo, de repente publicar algo muito bom num periódico que não tem relevância, sabe? E é triste dizer isso, porque esses periódicos também precisam de boas publicações para crescerem e obterem uma qualificação melhor. Mas, às vezes, eu estou com um aluno de mestrado, doutorado e graduação querendo entrar no mestrado e ele publica no periódico que não vai valer nada para ele, né? Então, isso também é um problema. Mas aí, vamos seguir. Livros e capítulos. Eu tenho um campo para livros e capítulos. Foi Vitor que perguntou? Eu acho que sim. Tá, Vitor? Aí, esse campo, Vitor, ele funciona assim. Ou você publicou o livro todo, ou você é autor de um capítulo só, tá bom? Aí eu vou lá e coloco as informações, tá? Túlio está perguntando, no caso, produção técnica, eu coloco os trabalhos de trilha sonora, por exemplo, e produção artístico-cultural, os documentários e álbuns que gravei. Então, Túlio, para mim, é porque você é da área. Então, eu acho que essa divisão que você fez faz muito sentido. Mas, para mim, trilha sonora também entraria em artístico-cultural. Mas você é da área, você deve entender melhor do que eu, sabe? Aí, se você acha que no técnico cabe assim, não vai estar errado, porque a gente também tem medo de fazer as coisas erradas, né? E aí, talvez na área de Túlio, que é a área de música e tal, as pessoas compreendam isso bem claro, né? Tem categorias. Mas eu colocaria também artístico-cultural, mas talvez a sua divisão esteja mais correta, tá certo? E aí eu vou seguir aqui, tá bom? Trabalhos publicados em anais de evento, lembra aí? Então, eu venho aqui, ó, coloco meus trabalhos, são super importantes, tá? Aí vê, agora aqui, ó, é a virada de chave, que tem muita gente que erra. Eu mando um trabalho para o seminário, tá? Para o congresso, só que eu esqueço um detalhe. Além de mandar, eu tenho que apresentar, não tenho? Seja online, seja presencial. E aí, o Lattes, ele tem um campo para isso. Às vezes, a pessoa só registra que publicou, mas não registra que apresentou. E é diferente, tá, gente? A apresentação é muito importante. A sua desenvoltura, né? Para quem quer mestrado e doutorado para ir para a sala de aula, isso mostra muito, né? Sua facilidade de comunicar resultado científico, né? Então, isso é importante. Então, eu boto nos dois. Vai ficar parecendo que eu estou duplicando a informação, mas não. É o certo, tá bom? Partitura musical. E aí, Túlio, vê, eu não sei se tu trabalha com partitura musical, mas de repente, se você fez alguma coisa nesse sentido, tem um campo só para ele, tá certo? Aí, canto, coral, orquestra. Eu não sabia, mas eu dei aula para um pessoal de licenciatura em música, que eles faziam a partitura só daquele instrumento. Eu achei tão bonito. Então, a partitura só para quem vai tocar o sax, a partitura só para quem vai tocar o violino, né? Eu não sabia que era assim. Então, tá entendendo, Túlio? Eu tenho que colocar em cada campinho aí. Tradução. Destina-se ao cadastramento de artigos, livros ou outras publicações traduzidas pelo usuário. Se eu tenho, de repente, alguém aqui de letras com especialização em inglês ou espanhol, e a pessoa faz muito esse tipo de serviço, ela tem como colocar aqui essa atividade, tá? E aí, veja como é dúbio, porque, para mim, ela também podia botar lá em produção técnica. Ela não ia estar errada, né? Mas ele tem esse campo aqui. Prefácio e pós-fácio. Tem muitos professores e pesquisadores da área que são convidados para fazer prefácio e pós-fácio de livros. E eles têm que colocar aqui nesse campo. Aí, eu tenho a maravilha que se chama outra produção bibliográfica. Lembra que no outro lá eu tinha outras informações relevantes? O que eu não consigo enquadrar aqui, eu posso botar em outras informações, tá certo? Em outras produções.
Qualquer outra produção bibliográfica que não se enquadre nas opções, que não se enquadre, para tu não bagunçar o teu lápis. Olhei tudo, não se enquadrou, eu posso colocar aqui. Inclusive, artigos publicados em periódicos sem SSN. Se eu achei que era importante e de repente coloquei lá, e ele não tem ainda, eu boto aqui. Futuramente, provavelmente, ele vai ter. Um periódico não pode ficar sem SSN. Talvez as pessoas deixem um ano ou dois lá, mas vai colocar. Quando ele atribuir o ISSN, aí você tira ele daqui e bota ele lá nos periódicos publicados, com revistas que têm ISSN, tá bom? E aí, ó, esse aqui é o campinho de produção bibliográfica. Vou só dar um zoom aqui para vocês, como ele é bonito, tá? Vem que eles têm de tudo. Ele tem de tudo. Então, eu, de fato, só posso usar outra produção bibliográfica, outra produção técnica, outra produção artístico-cultural, quando não se enquadrar aqui, tá certo, gente? Não se enquadrou, aí eu faço. Aí, veja, artigos completos, publicação de periódicos, artigos aceitos para publicação, livros e capítulos, texto em jornal ou revista. De repente, tá? Eu participei da redação de algum texto para um jornal, uma revista, eu boto aqui. Trabalhos publicados em anais, apresentação de trabalho e palestra, partitura musical, tradução, prefácio, pós-fácio. Aí, produção técnicas, assessorias e consultoria, tá? O pessoal da educação faz muita consultoria e não coloca no lápis. Isso é tão importante. Fala, Josi. Josi, decorei. Sobre estágios. Coloca aí e também pedido. Pronto. Vou mostrar para vocês aqui, tá certo? Extensão tecnológica, programa de computador sem registro, produto, processos ou técnicas, trabalhos técnicos, cartas, mapas ou similares, curso de curta duração. Aí lembra aqui, ó, curso de curta duração ministrado. Nos seminários e congressos, pessoal da graduação, às vezes Josi é chamada para dar um mini curso. E Josi não coloca. Josi tem que colocar, tá? Aí tem um campinho aqui, ó, curso de curta duração ministrado. Quando eu terminar isso aqui, mentira, porque eu ainda não atualizei o meu desde o começo do ano, eu tenho que colocar tudo aqui, mas eu esqueço, né? Aí, veja, eu tenho que colocar aqui. Desenvolvimento de material didático institucional. O pessoal que se forma aí. Pronto, eu tenho uma amiga que ela é da Química. E hoje ela terminou o doutorado e ela faz muito desenvolvimento de material didático. A editora chama ela e ela desenvolve o material da Química. Menina, isso é uma lindeza, né? E o Lattes tem um campo só para isso. Editoração. Trabalhei em algum periódico científico. Colaborei, fiz alguma coisa. Eu posso colocar aqui. Manutenção de obra artística. Quem trabalha aí com obras raras, tem pessoal de história que acaba fazendo curso de restauro, de preservação de obras raras, pode vir aqui, ó. Manutenção de obra artística, maquete, entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia, relatório de pesquisa. Lembra os relatórios de pesquisas que vocês fazem na graduação? Eu posso colocar aqui, tá? Redes sociais, se eu sou aí, ó, a criadora e mediadora de alguma rede social, website ou blog, eu posso colocar aqui. Artes cênicas, músicas, artes visuais e outras produções, tá certo? E aí, ó, deixa eu avançar, porque tem muitas perguntas aí que não foram respondidas, tá? E aí, aqui eu tô discriminando cada uma dessas produções técnicas, tá certo, gente? E aí, ele vai me mostrar também a produção técnica aqui do meio, que foram as que eu acabei de ler. Produção cultural, tá? E aí ele vai me mostrar também aí onde eu posso colocar. E aí eu vou para o módulo de patentes e registro, tá? E aí esse campo aqui, gente, é muito específico para algumas áreas do conhecimento, tá? Pessoal que trabalha com TI, pessoal que trabalha com saúde, tá? Que normalmente quando faz normalmente é na pós-graduação, mas nós temos alguns pequenos gênios que, na graduação, eles já registram algumas patentes de algo que eles descobriram, tá? Então, patente, programa de computador registrado, né? Cultivar protegida, registrada, desenho industrial, marca registrada,
topografia de circuito integrado registrado, isso tudo são descobertas, tá? Científicas, profissionais, industriais, e isso vale muito dinheiro. Então, isso aí precisa ser registrado antes de ser publicado. Então, quando você entra numa biblioteca digital de tese e dissertação, que você quer abrir uma tese e ela não está disponível, tem alguma coisa aí, ou ela foi... ela resultou em uma patente, e por isso que ela não pode ser publicada, ou ele fez alguma descoberta no ramo da ciência da computação ou do setor industrial, então ele não pode até ele patentear isso, porque senão outra pessoa vai lá e rouba para si, tá certo? Então, eu tenho aqui um campo que eu posso colocar, ó, qual foi a minha patente, o que foi que eu patenteei, qual foi a instituição que liberou essa patente para mim, tá certo? Então, é um campo que normalmente eu não tenho muitas dúvidas, porque é um campo tão restrito que poucas pessoas vivenciam isso aí, tá certo? E aqui, ó, agrupa informações sobre o registro de desenvolvimento de tecnologias, produtos e processos realizados pelos pesquisadores. No caso das patentes, são depositadas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e aí, quando eles registram, eles dão o número dessa patente e você pode botar aqui no Lattes, tá certo? Inovação é outro campo, veja, quando o Lattes foi criado, a gente não tinha esses campos, tá, gente? E aí, ó, inovação aqui, eu posso dizer, se eu criei patente, algum programa de computador, lá eu registro. Aqui eu informo o que foi que eu criei, tá certo? Programa de computador, produtos. Aí, inovação, lá no final, que talvez seja o mais real para a gente, tem projeto de pesquisa, projeto de desenvolvimento tecnológico, projeto de extensão, projeto de ensino, outros projetos. E aí tem muitos professores, muitos pesquisadores que criam os projetos e não colocam no seu currículo Lattes. Criei o projeto, eu tenho que colocar aqui no Lattes. Às vezes acontece do aluno na graduação estar num grupo de pesquisa e ele, sob a orientação do seu professor, criar esse projeto, tá? E o professor vai lá, registra e eles começam a atuar nesse projeto. O ideal seria que os professores entendessem que esse aluno foi autor, né? E esse aluno também registrar que criou esse projeto. Mas aí, tem vezes que isso não funciona assim, que é triste, mas é a autoria, tá? De quem é a autoria. Então, ó, módulo inovação. Agrupa informações que servem para detalhar as atividades que contribuem para a inovação, seja no contexto acadêmico, industrial ou social, tá? Então, eu tenho aí tecnologias sociais, aparatos e instalações, projetos de desenvolvimento tecnológico, projetos de ensino, extensão ou desenvolvimento tecnológico, tá? E aí, o módulo de educação e popularização da ciência e tecnologia. Isso aqui, ó, gente, foram com os adventos aí, ó, das tecnologias de informação. Então, eu tenho um campo só para isso. E eu só vou colocar nesse campo o que for que realmente dissemine a educação da ciência e tecnologia no Brasil. Se não está aqui dentro desses campos de ciência e tecnologia, eu não coloco. Então, artigos completos publicados em periódicos. Está ligado à educação e ciência e tecnologia? Se não tiver, você coloca lá no campo de produções, tá bom? Artigos aceitos para aplicações, livros e capítulos, texto. Aí, veja, ele colocou quase tudo aqui, organização, eventos, redes sociais. Aí eu vou dar um exemplo, porque talvez na cabeça de vocês esteja muito confuso. A gente, na área da gente, tem um movimento que nasceu, que se chama Ciência Aberta. E o que é que a ciência aberta, ela dissemina? Ela dissemina uma ciência que esteja disponível para todos, ou seja, os resultados de pesquisa estejam acessíveis para qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta Terra, tá? E esses resultados de pesquisa possam ajudar e colaborar nas pesquisas de outros pesquisadores. O que é que acontecia antes? Antes eu fazia uma pesquisa e os meus dados que eu coletei normalmente eram jogados fora.
E essa ciência aberta dizia assim, ó, esses dados que você jogou fora, podia ajudar a Josi na pesquisa dela. E aí, além do gasto de dinheiro, porque o financiamento vinha para mim e vinha para a Josi, eu tinha muito dados de pesquisa importantes que iam para o lixo. Só que aí, quando a ciência aberta ela começa a ser divulgada, os pesquisadores começaram a ter medo de perder a autoria, porque está aberto, todo mundo pode ver, pode usar, e não é sobre isso. O direito de propriedade intelectual sempre vai ser do autor. Ele só está compartilhando os dados para que Josi. Eu, de repente, trabalhei comportamento informacional, mas Josi pode pegar os mesmos dados que eu e trabalhar a questão de gênero. Que lindo, não é não? Mas as pessoas ainda não entendiam que era ciência aberta. E a ciência aberta está ligada diretamente com ciência e tecnologia, educação em ciência e tecnologia. Aí eu fui para um seminário de ciência aberta, publiquei um artigo lá, eu boto aqui em ciência, educação e tecnologia ou lá nas minhas produções. Aqui, não é isso? Porque ele é específico. Tá? Criei um curso, pronto. Deixa eu dizer para vocês, a gente vai ter uma oficina aqui sobre ciência aberta. Eu teria que colocar aqui agora, se eu ministrei esse curso, tá? Então, entendem? Eles precisavam desses dados para ver como é que estava sendo essa questão da educação e popularização da ciência e tecnologia, tá certo? Então, ó, e depois desse aqui, que aí, ó, esse módulo agrupa informações que servem para valorizar a disseminação do conhecimento científico para além dos muros da universidade. Ele serve para destacar a importância da comunicação científica e do engajamento com a sociedade. Veja, a questão do meio ambiente impacta diretamente na nossa qualidade de vida, né? E isso é educação em ciência e tecnologia. Se eu faço uma cartilha sobre educação ambiental para uma comunidade, que coisa linda. Pode estar na minha produção técnica, mas pode estar aqui também. Teu nome? Lucas. Assim, se eu falei com um histórico, eles se repetem em diferentes modos. Por exemplo, o programa de computador se registra para uma inovação, também se usa. Eu registraria algo que se paga no histórico. Ótimo, Lucas. Vê, Lucas perguntou, ele viu que tem tópicos que se repetem, né? Tipo, educação e popularização tem coisas que se repetem em inovação. E ele disse, eu registraria nos dois? Não. Porque se o meu programa de computador foi feito único e exclusivamente para educação em ciência e tecnologia, tá, Lucas? Eu coloco só em ciência e tecnologia. Mas se ele foi criado para eu me beneficiar, né? Para eu registrar a patente e poder vender para uma empresa, eu coloco só em inovação. Ele não foi criado pensando na educação da ciência e tecnologia, tá certo? E aí eu não coloco em educação e popularização da ciência, tá? Porque a educação e popularização da ciência, ela pensa no bem maior da comunidade, da sociedade, tá bom? E nada. E aí, ó, a gente vem... Tem várias, né? Eu vou terminar aqui e a gente vai para as dúvidas, viu, gente? Mas fiquem tranquilos que a gente vai tirar a dúvida de todo mundo. Eu só quero terminar porque tem gente que aqui precisa ir trabalhar e precisa ir para a aula. Ó, módulos eventos. Esse módulo agrupa informação a respeito de eventos que o usuário tenha participado. Organização, bancas, jogadoras. Então, ó, participação em eventos e congressos. Organização de evento, tá? É muito comum quando vocês estão na graduação, vocês participarem, né? Que são ótimos, esses seminários e congressos. Quando a gente é estudante, é maravilhoso, né? Quando a gente é professor, não é tão bom, não. Mas quando a gente é estudante, a gente se diverte muito. Então, ó, eu participei, eu estava na organização, eu fui um convidado, eu fui um ouvinte, eu coloco tudo aqui, tá certo? E aqui, ó, eu participei de alguns eventos, congressos, seminários, eu ponho aqui as informações e deixo isso aqui, tá bom? Se eu participei de bancas, eu também vou ter um campo para bancas. Para quem é professor, para quem é pesquisador, com doutorado, participa de bancas, tá bom? Com mestrado também, porque muitos mestres participam de bancas de graduação também. Então, ó, módulo orientações. Esse módulo é único e exclusivamente para quem fez alguma orientação.
Então, orientações e supervisões concluídas e orientações e supervisões em andamento, tá? Então, eu vou lá e vou colocar... Eita, esqueci da fotinha, minha gente. Desculpa, mas eu mostro aqui no tal. Eu vou colocar as minhas orientações. Eu acho que eu não esqueci, não. Acho que está aqui. Deixa eu ver. Pronto. Então, ó, eu vou colocar os dados daquele trabalho no qual ou eu orientei ou participei da banca, tá? E vou colocar aí qual foi o ano, tá certo? Então, eu vou lá, ó, e coloco toda essa minha listagem, tá certo? Normalmente, para quem é professor. Módulo bancas, participação em bancos de trabalho de conclusão e em bancas de comissões julgadoras. Fui chamada, quem é da arte estúdio, fui chamado para participar de uma banca aí de comissão julgadora de um concurso de música, tá? Fui chamada para participar de uma comissão julgadora de um evento científico, tá? Para premiar alguém, algum grupo, né? Eu coloco lá. Bancas de trabalho de conclusão. Tem alguns cursos que admitem você chamar um profissional da área para o trabalho de conclusão de curso. Às vezes é uma pessoa com muito respeito dentro da academia pelo desenvolvimento da profissão. Então, às vezes, é possível ser chamado, tá certo? Às vezes a pessoa não tem mestrado, doutorado, normalmente a gente dá preferência a quem tem mestrado, doutorado, mas às vezes é uma pessoa com muita contribuição para a área profissional. Estou me formando em biblioteconomia, aí chama um bibliotecário muito conceituado na minha área. Estou me formando em biologia, chama um biólogo, veja, um biólogo esqueci da instituição. ICMBio, meu Deus, olha, minha gente, eu vou contar um segredo, eu queria ser bióloga. Mas tinha Física 3 no vestibular, e na época era COVEST. Eu não vou passar, porque eu odeio Física, eu vou levar pau. Aí eu fui fazer biblioteconomia, graças a Deus, viu? Deu tudo certo. É que eu amava muito praia e eu tinha a ideia de biólogo na praia, né? Fazendo as pesquisas, mexendo na terra. Aí, ó, tá vendo? Ainda bem que eu fui ser bibliotecária. Então, ó, participação em bancas, eu vou lá e coloco, tá? E aí, ó, é o mesmo jeitinho. Ele vai pedir todas as informações, você vai dizer qual tipo, se foi graduação, se foi mestrado, se foi doutorado, e você visualiza aí, tá certo? E aí, ó, o módulo citações, que isso é para quem aí publica muito em revistas de pares altos, porque esses módulos citações, eles são de base de dados muito conceituados. Então, se eu publiquei uma revista Qualis que está dentro da Scopus, eu tenho como ver as citações na Scopus, tá certo? Mas aí eu não vou me adentrar muito a isso não, porque a gente vai ter umas oficinas aí de métricas no final, e aí eu acho que é bem interessante, tá? Eu vou dizer aqui algumas considerações, depois a gente vai para as perguntas, e aí eu vou também abrir meu lápis. Insira informações que você tem como comprovar. Isso é básico. Se eu não tenho como comprovar, não coloque. Eu não tenho certificado, tá? Vou dar um exemplo a vocês. Eu publiquei um artigo numa revista quando eu estava na especialização, e a revista era Qualicê, não valia, né? Aí eu dizia, nem vou colocar aqui no meu lápis, mas nem vou me preocupar. Quando eu fui tentar o mestrado, minha gente, essa revista era Qualis B, valia muito, ó. Pelo menos eu ia pontuar alguma coisinha ali, né? E quando a gente está tentando seleção para o mestrado, tudo é muito importante. E eu tinha certificado. Cadê o certificado? Ai, minha gente, eu tive vontade de estourar. Eu disse, meu Deus, é um ponto, mas um ponto vale tanto agora. Só que eu tinha a revista impressa. E tinha lá meu artigo, meu nome, tudo isso certinho. Os dados da revista. E aí um professor, né, meu orientador, disse assim, você vai imprimir isso aqui, isso vai ser seu certificado. E aí eu mandei, graças a Deus a pós-graduação aceitou, porque viu o documento, né? Mas o certo era eu ter um documento. E aí quase eu perco um pontinho, né? E aí, ó, digitalize todos os documentos, de preferência em formato de preservação digital, que é o PDFA, tá? PDFA, ele é um formato de extensão em preservação digital. Isso quer dizer o quê, Vânia? Daqui a 10, 20, 30 anos, quando eu tentar abrir, ele vai abrir. Diferente dos outros, tá? Talvez mais lá na frente a gente não consiga abrir. Então, digitaliza tudo. Bota numa pastinha, tá? Digitaliza tudo junto ou tudo separado?
Eu, particularmente, gosto separado, porque quando eu digitalizo tudo junto, nem tudo vai, às vezes. Lembra aqueles 5 últimos anos? Aí, às vezes, eu tenho que selecionar só meus certificados dos 5 últimos anos, tá bom? Disponibiliza essa pasta que você digitalizou nas nuvens, porque é mais fácil para você achar, mais fácil para você não perder num pendrive, num HD externo, tá? Elabora um texto de apresentação com clareza e coerência no teu Lattes, isso é muito importante. Mantenha seu currículo atualizado, esse para mim é o mais difícil, eu não vou mentir, né? Embora eu ame dar essa oficina, mas é muito difícil para mim também. E, por favor, isso é muito sério, faça o backup da última atualização que você fez. Vou dar um exemplo, tá? Eu acho que foi ano passado, o Lattes ficou 1 mês fora do ar. Em 2020, final de 2019, eu fui fazer uma seleção para professora substituta na Federal e o Lattes saiu do ar. Eu me desesperei, eu disse, meu Deus, e lá só aceitava o Lattes. E eu precisava atualizar, publicar, para poder pegar a versão mais atualizada e entregar na coordenação. E a coordenação virou e disse, não aceito, só aceito não. E eu juro a vocês, um dia antes da inscrição acabar, o Lattes voltou. E ele leva 24 horas para atualizar. Eu atualizei e fiquei pedindo ao Senhor que ele atualizasse até meia-noite. Deu certo, mas isso não é o legal. Então, atualiza e faz o backup da tua última atualização. Ah, Vânia, eu atualizei, tem um último backup, mas eu tenho 2 certificados que tu não tá aí dentro. Mas pelo menos você tem ele todo atualizado. Então, baixa mesmo o PDF, porque isso pode acontecer, tá? Isso já aconteceu várias vezes, em vários anos. Normalmente, ele tende a voltar mais rápido, mas já teve vezes que ele ficou 1 a 2 meses fora. E só vale ele, tá certo? Então, deixa lá um backup do seu trabalho. Essa aqui é a minha referência, que é sempre o próprio Lattes, né, no CNPq. Vou responder a todo mundo. Eu vou só tirar minha apresentação aqui para abrir meu Lattes, tá certo, Dani? E aí eu vou ocultar aqui de vocês, certo? Para a apresentação, deixa eu abrir aqui meu Lattes. Quer ir fazendo as perguntas? Que eu vou... Aqui também tem? Tá certo. Eu vou abrir como se eu estivesse atualizando, porque aí dá para vocês verem tudo no meu Lattes, tá certo? Porque se eu abrir no módulo pesquisa, vocês não vão conseguir ver onde são as coisas. Nunca. Nunca, jamais. Deixa eu mostrar aqui. Querem que eu responda primeiro as perguntas para depois mostrar o meu Lattes? A coordenação prefere o bom. Pronto. Pronto, é melhor, né? Pronto, deixa eu só responder. Eita, eu estou mostrando meu Lattes. Não tem problema não, aí tá tranquilo. Hanna Miguel, nesse caso, você coloca o trabalho ou o certificado? De quê, Hanna? Em que parte, Hanna? De produção. De produção. Oficinas, ofertas, entra em que módulo? Oficinas, ofertas? Ofertadas, entra em que módulo? Ali em mini cursos, tá? Vou mostrar lá na prática agora, mas é mini cursos apresentados, que você que deu um mini curso, tá certo? Relatório de estágio obrigatório entra também. Se você quiser colocar, é possível, mas ali é relatório de pesquisa, tá certo? Roseli, sou cordelista e já publiquei alguns cordéis. Oh, Roseli, que maravilha, eu amo cordel, Roseli. Foi meu trabalho de mestrado. Com certeza pode colocar, Roseli. Deve colocar, tá certo? Outras produções, com certeza, tá certo? Ana Vitória Santos, bom dia. Perdi o time? Tá, mas gostaria de saber sobre a questão de participação de palestra e eventos. Nesse ramo, onde colocaria ou se colocaria? Tá bom. Eu falei em Túlio, eu falei em artístico cultural, mas sou da área de computação.
artigo publicado, entre especificadamente neste módulo, eu acho que você está falando do módulo Educação, Popularização em Ciência e Tecnologia, né, Túlio? No seu caso, se você não fez nada que esteja relacionado à inovação, à educação e popularização, você coloca em produção normal, tá bom? A não ser que você tenha feito algo relacionado à popularização da ciência e tecnologia, aí você coloca em popularização e ciência da tecnologia, ou se você tenha feito alguma coisa em inovação, mas se não foi, entra em produções normais, tá? Jéssica Silva, mas como a pessoa vai ter o certificado da publicação? Seria com o professor orientador? Jéssica, vê só, quando você tem o seu artigo aceito, quando você tem o seu artigo aceito num periódico, você recebe um e-mail. Você recebe um e-mail, seu artigo foi aceito, aquilo ali já é o documento, tá certo? Como o meu periódico, na época, era impresso, eu não recebi isso, tá? Então, eu peguei o próprio documento, né, digitalizei as partes e coloquei lá o artigo publicado, com a capa do periódico. Primeiro eu coloquei a capa, né, que é importante, que tem informações. Aí depois botei a folha de rosto e o periódico. Digitalizei e botei na ordenzinha para eles poderem visualizar, tá certo? Deixa eu só responder uma questão aí. Lembra da questão do estagiário? Sou estagiário, onde é que eu boto? Você pode vir aqui, ó, e colocar aqui, ó, atuação, tá certo? Ô, Vânia, não tá aparecendo tua tela aqui pra gente, não. Ah, não, perdão. Deixa eu... Quem foi que falou, meu Deus? Estão vendo agora? Deixa eu ver. Abriu? Agora sim. Pronto. Porque eu deixei por último. Ó, você pode vir aqui, ó, e colocar em atuação, tá certo? Você pode vir aqui e colocar em atuação, tipo, incluir um novo item, tá certo? Colocar aqui, ó, tá vendo o tipo de vínculo? Seletista, professor, bolsista ou outro. Aí também serve para monitor, tá certo? Se você é monitor de alguma coisa, você pode colocar aí também, tá certo? E aí, monitor, provavelmente, ele recebe como bolsista, a não ser que você seja um monitor voluntário, tá bom? Mas aí você pode colocar aqui nesse campo, tá certo? Deixa eu só excluir aqui no meu, tá? E aí você Projeto coloca... de extensão também? Eu não escutei, desculpa. Se for bolsista, sim, tá? Se ele tiver bolsa ligada à instituição, sim. Todos os que tiverem bolsa da instituição, eu posso tranquilamente colocar ali, tá certo? Se eu sou voluntário, talvez seja melhor colocar em outro, porque você não tem um vínculo com a instituição, tá? Mesmo que esse vínculo não seja um vínculo trabalhista, entende? Mas tem um vínculo porque você está recebendo bolsa da instituição, tá bom? Ô, Vânia, eu participo do projeto de extensão, no caso da UFRPE, mas eu não sou bolsista. Oi? É a professora, não. Jéssica, fala, Jéssica. Eu participo do projeto de extensão com o professor Robson, né, de computação, mas eu não sou bolsista. Aí seria em outros também? Eu não tenho bolsa, é voluntário, assim, mas eu não... É melhor você colocar em outros, tá? É que nem Túlio está perguntando, estágio supervisionado. Também, estágio supervisionado, ele não entra diretamente como uma atuação profissional. Na verdade, ele entra como uma parte da sua formação, entendeu? Aí a gente tem que diferenciar isso aí. Ana Vitória, eu já falei, né? Caio César, produções culturais, propriedade intelectual, pode ser adicionada sem limite de caracteres? Eu não entendi muito, Caio César. É porque, assim, o Lattes, ele te dá um campo, né? Ele te dá um campo específico para você. Eu não sei se o que você está querendo falar aí, que é um texto muito grande para você explicar. Eu acho que o limite de caracteres é para explicação, né? Aqui tem uma pergunta. Eu tenho licença científica. Uhum. Comecei recentemente, eu não sei se eu deveria registrar agora, só para não encerrar. Não, você pode já registrar e dizer que ela está em andamento, tá certo? Tem alguma diferença? Eu deveria atualizar algo para a licença? Sim, você tem que voltar lá e colocar o ano que ela acabou, tá certo? Teu nome?
Lucas perguntou aqui, ele está na iniciação científica e começou agora. Ele perguntou, eu só devo colocar quando encerrar? Eu disse, não, você coloca o tempo em aberto e quando encerrar ele vai lá só e atualiza dizendo que encerrou, tá? Esqueci o nome de novo. Vianeide perguntou como é que eu faço para colocar só os 5 últimos anos. Lembra, Vianeide? Eu venho aqui, ó. Tá vendo aqui onde tem essa impressorazinha? Aí eu clico nela. Tá vendo aqui, ó? Ele me diz tudo o que eu quero. E eu posso colocar, ó, desde e botar os 5 últimos anos, tá bom? Aí aqui, ó, tá vendo que eu posso selecionar tudo e também posso selecionar só o que eu quero. Tá vendo? Aí eu boto aqui 5. Tipo, o meu eu vou botar desde 2020, porque eu quero até esse ano. Aí eu vou e ele vai gerar meu PDF com meus 5 últimos anos. Tá certo? Aí é bem tranquilo aí, tá? Aqui, ó, tá vendo que tá aparecendo para mim? É porque eu atualizei alguma coisa e eu provavelmente não mandei para eles. Aí ele fica aparecendo aqui para mim, para ele poder atualizar e enviar, tá? Ele me dá aqui, ó, a opção de visualizar aqui também gráficos sobre a minha atuação, autores citados no meu currículo, ó. Esse pessoal aí é porque eu já trabalhei com eles em algum momento, tá? Em algum momento eu já trabalhei com eles, né? E aí, por isso que eles têm aí, eu tenho aí algumas citações, tá certo? Então, normalmente é isso aqui, ó. E aí eu tenho aqui também, ó, outras áreas, vincular artigo a periódico, e tenho todos os dados, ó. Dados de identificação, eu não vou mostrar meus dados de identificação, não. Mas aí, ó, idiomas, tá vendo? Eu não botei inglês, porque inglês é um problema para mim. Então, eu leio, mas eu não boto que leio, tá? Porque eu digo assim, meu Deus, um dia eu vou para uma seleção, o povo manda eu ler em 5 minutos, um texto de não sei quantas páginas, eu não vou conseguir, que eu leio ali, ó, na tranquilidade, com muita calma. Já espanhol é um curso que eu fui até o avançado 1. Então, eu tenho consciência que eu consigo ler, falar razoável, mas aqui eu botei bem. É uma coisa que você está sozinho, você entende tudo, né? Mas você vai falar para alguém assim, você Alisson. Alisson está dizendo que inglês é uma coisa que você sozinho entende tudo, mas quando está com alguém, e eu ainda adiciono, Alisson, quando está com alguém na pressão, é que o meu não sai mesmo. E eu tenho um sotaque muito nordestino, então quando eu começo a ler inglês, eu começo a rir muito, porque o meu sotaque é muito carregado. Então eu sempre boto lá as minhas coisas. Ó, prêmios e títulos eu não tenho nada. Mas eu já fui professora homenageada em alguns cursos. E eu não botei aqui. Tá vendo? Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. É assim mesmo, né? Não? Diga. A cartilha que nós fizemos, a professora de ecologia até hoje me entregou o certificado. Aí eu precisei dela para colocar, ela disse, não pode colocar, mas não deu nada. Você tem ela impressa? Tem. Tem. Já é um documento, nunca se desfaça dela, tá certo? A nossa amiga aqui está perguntando, ela fez uma cartilha de educação. Não, você bota aqui, ó. Cadê as produções? Produções, deixa eu ver. Técnica. Trabalhos técnicos, ó. Eu coloco a própria cartilha ou só os dados? Só os dados. E guarda a cartilha para você provar, tá certo? Nossa amiga aqui, ela fez uma cartilha de educação ambiental, entra como trabalhos técnicos dela, ela disse, eu nunca recebi certificado, mas ela tem a cartilha impressa, então ela tem como comprovar, porque o nomezinho dela tá lá, tá certo? Mais dúvidas, gente? Então, aqui, ó, bancas, tudo. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Eu cadastro tudo aqui, depois eu tenho que mandar para lá, para o Lattes, o que eu atualizei, tá certo? E aí, ó, ele tem como vir aqui e me dar o meu Lattes todos. Antes dele chegar, quando eu envio para lá, eu posso dizer que eu quero enviar em português, eu posso também dizer que eu quero publicar em inglês, tá certo? Quando eu atualizo tudo, ele me dá 24 horas para esse Lattes estar atualizado. E aí ele vai me dar essa atualização e ele vai gerar esse link para mim, né? Que é o link, tá vendo esse link aqui? Ai, eu tenho tanta raiva quando esse negócio aparece, mas ele é importante, viu, gente? Para a questão da gente não ter ataques de robô, essa validação aqui é importante.
Aí vê, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Não tem esse linkzinho aqui? Esse link é o único link que você precisa enviar para qualquer pessoa que pedir seu currículo Lattes, tá? É o único. Ó, eu até que não estou tão mal não, porque eu atualizei dia 4/9, tá certo? Mas não atualizei tudo que eu estava com preguiça. Aí, ó, depois ele dá aqui, ó. Tá vendo que o meu não tem dados de identificação, só o que eu quero que tenha. Ó, tá vendo meu ORCID aqui, meu ORCID, ó. Quando eu clico no meu ORCID aqui, ó, ele vai abrir, deixa eu só parar aqui. Ah, de novo não, benção. Peraí, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Ó, quando eu clico no meu OrcID aqui, ó, ele vai abrir meu perfil dentro do OrcID, tá? Aí ele vai dizer ali, ó, esse é meu número, tá vendo? Aí aqui ele vai dizer que eu sou do Brasil, isso aqui são os trabalhos, meus trabalhos que tiverem DOI, ele consegue pegar tudo e trazer para a minha página, tá certo? Então, ó, esse é o meu número de pesquisador aqui, da OrcID. Tá? Então, toda vez que eu vou publicar um artigo, eu tenho que botar esse número lá. Tem um campo num periódico científico. Quando eu participo de algum projeto de pesquisa que pedem, é esse campo que aparece. E aí, ó, o meu Lattes, ele vai disponibilizando o que eu fiz, tá? Qual meus vínculos institucionais, o que eu participei, projeto de pesquisa, de desenvolvimento, outros projetos, tá vendo ali outros projetos? Não se enquadrava em nada. Aí eu fui lá em outros. Você falou anteriormente, para me publicar, eu tenho que procurar e colocar um doutor. Se você for publicar em periódico, tem periódicos que não aceitam aluno de graduação. Aí você tem que pesquisar, tem que publicar com um professor. Tá entendendo? Aí, ó, livro, capítulo de livro. Tá, não. Tá? Ah, mas eita, gente, peraí. Eu estava mostrando aqui meu Lattes. Compartilhar essa guia. Olha, tu é fera. Vocês não viram o coisa do OrcID, então, não é? Viram? Viram não, né? Deixa eu compartilhar a janela inteira. Porque a janela inteira dá para ver o OrcID. Deixa eu ver aqui, janela. Eu estou já acabando, viu, gente? Quem tiver compromisso, pode ficar à vontade, viu? Ó, esse é meu currículo. Tá vendo aqui, ó? Esse é o OrcID, tá? É o meu endereço. Então, quando eu clico nele, ele vai lá para o meu perfil no OrcID, ó. Que é esse perfil aqui, ó. Vocês estão vendo? Aí aqui tem meu número como pesquisadora e ele consegue, porque eu coloquei esse número aqui, tudo que eu publiquei nos periódicos, ele consegue trazer aqui, ó, para a minha área. Tá vendo? Então, o OrcID é bem importante, tá? E aí, ó, eu tenho meu texto aqui inicial, eu tenho aqui meu endereço. Se qualquer pessoa pedir meu Lattes, é só mandar esse endereço aqui, ó, e a pessoa tem acesso, tá? Eu tenho meu endereço profissional, tenho aqui minhas titulações, tenho minha formação complementar, tá vendo? Atuação profissional. Aí eu venho mais para baixo, projeto de pesquisa, projeto de desenvolvimento, outros projetos, revisor de periódico, área de atuação, idioma. Eu já disse que eu só botei espanhol, né? Medo de botar inglês, olha, dá errado. Produção bibliográfica, livros, capítulos, trabalhos completos, resumo, tal, e lá se vai, né? Banca, mestrado, doutorado, tal. E ele é lindo, né, o Lattes, porque ele deixa tudo organizadinho, tá certo? E aí, o que eu não consegui botar em canto nenhum, eu deixei aqui, ó. Tá? Eu fiz um estágio de docência na época do mestrado, mas eu não tinha vínculo, não tinha bolsa, não tinha nada. Então, eu preferi botar aqui outras informações relevantes, tá certo? E aí, eu coloquei aí algumas outras informações, tá bom? Gente, eu vou finalizar por aqui. Tem alguma pergunta, Willy? Eu acho que não, né? Eu acho que as que estão aqui... Eita, tem um bocado, eu que não passei.
Acho que não tem não, né? Gente, eu de óculos, eu enxergo super bem de longe, mas de óculos eu enxergo super mal de perto. Eu vou tirar o óculos só para falar com vocês que estão aí online. Chuva, né? Pessoal, eu queria agradecer primeiro vocês que estão aqui. Muito obrigada pela atenção, viu? Foi muito bom estar com vocês. Pessoal que está online, muito obrigado aí pela didática. A gente segue tentando, né? E eu espero vocês na próxima. Muito obrigada pela atenção, pela interação. Eu odeio oficinas que só a pessoa fica falando e vocês interagiram muito. Eu achei massa. Pronto. O pessoal da coordenação aqui está pedindo só para vocês fazerem a avaliação do nosso curso. Se vocês puderem, a gente agradece muito, tá certo? Um beijo, Tassi, foi maravilhoso falar contigo, foi maravilhoso conhecer vocês. Professora Sledna, eu espero estar falando o seu nome certo, que a gente possa ter mais outras oficinas juntas aí, viu? Muito obrigada, pessoal, muito obrigada. Qualquer coisa, procura a gente aqui na biblioteca. A gente tem a coordenação de atendimento ao usuário, que é o Willy, está com a dúvida, não sabe onde colocar, vem aqui, que o Willy repassa para mim e a gente tenta ajudar vocês, tá bom? Amém. Meu nome é Vânia Ferreira e eu não deixei meu e-mail no final da apresentação, mas é vania.fsilva@ufrpe.br, tá certo? Cheiro para vocês. Tchau, tchau. Todo mundo assinou. Excelente aula, professor.